Membros de outras comissões comentam do nível de convivência, nível de conteúdo, de responsabilidade dessa comissão, e eu quero começar o dia de hoje mantendo tudo isso. Deputado Edmar Arruda, para fazer o encaminhamento, Edmilson, encaminhamento contra. Presidente, parabenizar pela capacidade de acalmar os ânimos, não é? Nós somos movidos por paixões políticas e é bom isto. Ao mesmo tempo, esta comissão, ela tem um caráter muito mais técnico do que outras. Porque o que nós temos que analisar aqui, fundamentalmente, mesmo quando entramos no mérito, é a compatibilidade orçamentária e financeira. Mas nós estamos num país federativo e nós temos um Estado constituído tridimensionalmente. E enquanto poder legislativo, nós temos que cumprir a nossa missão constitucional, seguindo os ritos regimentais. Mas não podemos, de forma alguma, interferir na autonomia dos demais poderes. Eu fui à tribuna criticar o Lewandowski, com todo o respeito que eu tenho ao presidente da Suprema Corte Brasileira, porque eu acho que quem dirige um órgão desta importância para uma nação que é a nona economia do mundo, continua sendo grande, apesar de estar perdendo pontos, não é? Mas isso diz muito pouco também. Subdesenvolvimento independe do... Pobreza é grande. Agora, não vou debater isto. Quando eu critiquei é porque o projeto em relativo, por exemplo, ao reajuste dos funcionários do judiciário, foi iniciativa de um poder autônomo, que fez cálculo, que, questionado pelo Ministério do Planejamento, fundamentou que havia no planejamento orçamentário e financeiro condições de cumprir, que não seria cumprido de uma vez só. Daqui a pouco manda um outro projeto após negociar com a presidente, e agora nós estamos com dificuldade de derrubar o veto porque o Congresso não reúne. O Congresso não reúne pelo medo de se derrubar um veto da presidente. E estão todos os dias aí nos aeroportos do Brasil todo, os servidores judiciários dizendo: não aguentamos 10 anos de congelamento do nosso poder de compra, quando a inflação já é gigantesca nesse período. Aliás, já está batendo este ano em 11%. Então, nós temos que cumprir o nosso papel, e o nosso papel é analisar seriamente. Não é criar cargos para satisfazer aqui algum grupo de pressão ou de lobby. Nós vamos criar conforme um planejamento dos tribunais do trabalho, os tribunais de justiça espalhados pelo país, e que tem que ter o nosso aval quando se trata de carreiras federais. Então, se está previsto no orçamento e na capacidade financeira de uma instituição autônoma o poder de realizar aquilo que está sendo aqui debatido, não somos nós que temos que dizer não. Quando eu citei o Lewandowski, é o seguinte, é porque os recursos da justiça não serão tirados, não serão reduzidos. Tanto que o governo, quando contingenciou, ele teve o poder de contingenciar nas áreas que são competência do Executivo. Tristemente, tirou 10,2 bilhões da educação, mais de 12 bilhões da saúde, 54% inicialmente, já aumentou o corte nos recursos do Ministério das Cidades. É paralisação de obras sociais, casas populares, é desemprego para operário. Enfim, eu não estou fazendo discurso socialista. É uma visão realmente, na minha avaliação, de destruição da nossa capacidade de desenvolvimento. Nós estamos entrando em depressão por um ato consciente do Levi, legitimado por uma presidente que não foi eleita para fazer essas maldades contra o Brasil. Então nós não temos que nos submeter à lógica nem de relator, com todo respeito, nem de executivo. Nós somos do poder judiciário. Então temos que analisar os projetos um a um, aprovarmos ou não, mas independentemente desse corte, porque vou concluir com isso. Há algo que eu ontem fui substituído por um senador do PT. Por que só se debate aqui déficit primário,
perguntou o nosso senador carioca do Rio de Janeiro, o Lindenberg Farias, né? Por que não se discute a dívida pública? Por que nós temos um poder que se diz competente para aprovar o orçamento da União e não temos coragem de assumir que os órgãos transnacionais decidem, o capital financeiro decide, que nós só temos poder, vou concluir, para decidir sobre a metade do orçamento. Que 47%, 50% estão totalmente determinados. Aí, eu concluo com isso, como falei na CMO. Fala-se aqui enquanto uma dificuldade para aprovar as leis orçamentárias, porque não se sabe se é 40, se é 50, são 100 bilhões de déficit. Aí eu perguntei, quanto em setembro o Banco Central pagou de SWAT cambiais? Porque o dólar foi valorizado em relação 80 bilhões só em setembro. 160 bilhões em 12 meses até agosto. Então, nós não estamos discutindo central. E aí vamos inviabilizar o país, a justiça brasileira, tentando resolver a crise por um caminho que não é solução, é aprofundamento dela. Muito obrigado. Em votação, o requerimento.